Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje é um culto de glorificação ao Senhor. Aniversário da obra, 38 anos que o Senhor tem sustentado essa obra perfeita. Ela é perfeita porque ela é feita pelo Espírito Santo, não é feita pelos homens. Os homens é somente um instrumento nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui hoje com uma turma de violinos. Há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, duas irmãs que tocam violino se propuseram diante do Senhor dar aquilo que elas receberam do Senhor, que é o conhecimento do instrumento, do violino. Elas se propuseram a ensinar outras pessoas. Nós soltamos uma circular em Vila Velha, quem quisesse, toda terça-feira em Jaburuna. E há uns 4 meses começaram uma turma lá com uns 15 violinos. E na época eu falei com a irmã, aqui à frente, a professora: olha, em outubro nós vamos fazer um culto com eles lá em Pé da Costa, na igreja Pé da Costa. Ela: misericórdia, não dá tempo não. O Senhor vai abençoar. Outubro chegou e eles estão aqui tocando para a glória do Senhor. São instrumentos que vão enriquecer as igrejas, que vão enriquecer o louvor ao grande Deus da nossa vida. Então esse é um motivo de glorificação. Não tinha mês melhor para ter o culto de glorificação pela turma de violinos que o mês de outubro, que é aniversário da obra, é um presente para a obra. Em reverência à palavra de Deus, convido a todos a estarmos de pé e abrimos a palavra no livro de Deuteronômio 32, até o versículo 4, versículo 1 até o 4. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, do versículo 1 ao 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como as gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor. Assentados. O texto está falando da obra, né? Apregoarei em toda a terra o nome do Senhor. Não é em uma cidade, uma nação, em toda a terra. Ouvi os céus, e eu falarei, e toda a terra vai ouvir a voz. Que voz? É a voz do Espírito, que nos 4 cantos da terra está anunciando a grande salvação do Senhor. O Deus cuja sua obra é perfeita. A obra do Senhor é perfeita. Os homens são imperfeitos. Os homens falham. E não há injustiça maior quando as pessoas querem depositar os erros das pessoas na conta da obra. As pessoas falham, as pessoas erram, elas tropeçam, elas mentem às vezes, e você quer depositar isso na conta da obra. Não, a obra não é perfeita, fulano fez isso, essa obra não é perfeita, fulano fez aquilo. Não, os homens são imperfeitos, mas a obra é perfeita, porque a obra é feita pelo Senhor. É uma obra que Deus faz no coração dos homens. É uma obra que o Senhor está fazendo nos lares.
E uma grande obra que Deus realiza nesses dias na face da terra. E observe a igreja, que quando a palavra fala da obra, ela começa a falar de chuva. A minha doutrina é como a chuva, como o chuvisco, como gotas de água na relva, como o chuvisco sobre a erva, como orvalho. Então, está falando de chuva, orvalho, chuvisco, gotas de água. Porque nós vivemos dias em que o Senhor está derramando sobre a igreja uma chuva de bênçãos. São muitas gotas, são curas, libertações, batismo com o Espírito Santo, lares restaurados, crianças conhecendo o poder de Deus, um louvor revelado, uma palavra com poder. É uma chuva de bênçãos. São gotas e mais gotas de bênçãos que está molhando o coração da igreja. Por isso que a obra, ela floresce, ela prospera, ela nasce, ela dá fruto, porque ela está sendo regada pela chuva de bênçãos do Senhor. E por que Deus faz chover esses dias? Porque a colheita está próxima. É a chuva que está regando a terra, porque em breve a igreja vai ser colhida para a vida eterna com Cristo Jesus. Os dias do arrebatamento se aproximam. Então o Senhor faz cair uma chuva. É uma operação do Espírito Santo que vai entrando na terra. A chuva que quando cai sobre a terra, ela penetra na terra, ela alimenta as raízes. Em breve a igreja vai ser colhida. E é uma operação do Espírito Santo que está entrando na alma do homem, para que no coração do homem possa brotar a obra perfeita de um Deus que é perfeito em todos os seus atos. O Deus que é fiel. Tu és fiel, Senhor. Um Deus que nunca falha com os seus servos. E observe os irmãos. Quando ele fala da obra perfeita, ele fala dessa chuva. Essa chuva que está molhando os nossos lares. Está chovendo sobre os nossos lares. Uma chuva de bênçãos do Senhor. Mas o Senhor sabe que cada um, às vezes, está em uma posição diante do Senhor. Uns estão mais adiante, uns estão começando, alguns ainda nem entraram no caminho. Então, observem que essa palavra, ela traz um segredo, ela traz uma sequência de fases espirituais. Então ele fala assim: destile a minha doutrina como orvalho. Depois já não fala de orvalho, fala de gotas de água. Depois é mais que gota, fala de chuvisco. Depois fala de chuvas. É uma sequência. O orvalho, que é bem, né? Você nem percebe. Depois já fala de gotas, já, como gotas. Aí já é uma outra etapa. Aí depois vem mais gotas, assim, como chuvisco. Como chuvisco. Aí no final encerra com chuvas. Chuvas do Senhor. Né? Destile a minha palavra com orvalho. Como gotas de água sobre a erva, como chuvisco sobre a relva, como a chuva. Né? Qual desses momentos se encaixa a sua vida espiritual? Você como jovem, você como adolescente, você como senhora, você como visitante, você está vivendo de gotas? Você está vivendo um orvalho? Você vive de chuvisco? Ou você está vivendo de chuvas de bênçãos? Qual dessas fases? É o orvalho. O orvalho, tipo, é aquele momento em que a pessoa nem percebe que está sendo atingida pelo orvalho. Né? Como você fica, às vezes, quem trabalha à noite, de madrugada, quem fica exposto, você fica ali horas, o orvalho vai caindo, você nem percebe.
Essa é a característica do orvalho. Você não pensa, daqui a pouco quando você passa a mão no cabelo, ele está todo molhado. Você passa a mão na roupa, ela está úmida, você nem percebeu. Mas o orvalho molhou os seus cabelos. O orvalho molhou a sua roupa, ele te atingiu e você nem percebeu. Essa é aquela primeira fase. Né? Pessoas que estão vindo à igreja, elas vêm, voltam, ouvem a palavra, ouvem um louvor, elas não estão percebendo, mas Deus está libertando os seus corações. O Senhor está mudando. Eu me lembro de uma senhora, o marido dela começou a vir à igreja, e ela não vinha com ele vinha sozinho. Depois ela começou a vir. Ele ficou assim, veio um dia, gostou, ficou assim, outro dia, umas 2 semanas direto vindo. E ela não vinha. Aí na segunda semana ela chegou, ela estava em casa, ela falou assim com o marido dela: bem, você percebeu uma coisa? O que foi? Depois que você passou aí na igreja Cristã Maranata, você parou de gritar com as crianças. E foi verdade. E tem 2 semanas que nós não brigamos. Eu não tinha percebido isso. Eu falei, mas foi depois que você foi lá. Por quê? Ele estava sendo molhado pelo orvalho do Espírito Santo. Ele nem percebeu, mas ele estava mudando. Porque Deus está fazendo uma obra perfeita naquele coração. É o orvalho que cai, você nem percebe, mas Deus está operando. Só em você entrar aqui hoje, o seu coração já está molhado pelo orvalho de Deus que está caindo sobre a igreja. E é interessante porque o orvalho sempre marca o início, né? O orvalho não cai à tarde, não é verdade? Não cai meio-dia. O orvalho é uma característica do nascer de um novo dia. Porque quando o homem ele entra na presença do Senhor e o orvalho de Deus começa a molhar a sua vida, porque um novo dia está nascendo na sua vida. Um novo dia na presença do Senhor. Depois o texto fala de gotas, né? Aí a gota dá para você perceber, não tem como, né? Imagina, você está andando na rua, cai uma gota na sua cabeça. Opa, peraí. A gota você percebe, cai uma gota no seu braço. Gotas. É uma gota. É uma experiência com o poder de Deus. É uma gota do poder de Deus que caiu sobre a sua vida. Você estava desempregado, há 1 ano você clamou, o Senhor te fez uma promessa e a porta se abriu. É uma gota do poder de Deus que desceu e você viu que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Eu me lembro de um professor universitário. Ele estava visitando a igreja também. A esposa estava grávida, o filho nasceu. Um menino, me lembro até hoje, tem uns 4 anos. Ele não ficou desesperado. Falou assim, olha, vem aqui orar pela criança. O médico falou que dificilmente ele vai sobreviver. Ele está na UTI, o médico me chamou, conversou comigo, ele conversou com a minha esposa, falou, olha, as chances são mínimas. Aí fomos lá, conseguimos a autorização, entramos na UTI, fomos com o companheiro, oramos pela criança e o Senhor deu uma visão. Que uma gota caia do céu sobre o coração da criança. E aquela gota saía pelas veias. Uma gota caía. Aí oramos, vamos embora. Ontem ele me ligou, alegre, olha que bênção. O quadro mudou totalmente. E o médico acabou de me dizer que meu filho não corre mais nenhum risco de vida. Então, se uma gota do poder de Deus pode salvar uma vida, imagina uma chuva de bênçãos caindo sobre a igreja. Depois ele não se firmou. Ele não firmou. Mas uma gota caiu na vida dele. Uma experiência. Ele teve. Mas uma gota pode se transformar em uma chuva na presença do Senhor.
Então, às vezes, você teve uma experiência, você clamou, Deus te respondeu, foi uma gota. Seu filho estava doente, você clamou, o Senhor curou, foi uma gota. Seu casamento estava acabado, você veio, derramou uma gota e restaurou seu casamento. Uma gota. Você quer só uma gota? Você pode ir embora. Mas se você quer uma chuva de bênçãos, permanece no meio da igreja. Aí depois fala do chuvisco, né? Aí já é o chuvisco. Aí o chuvisco já é várias gotas, né? Já é uma coisa mais constante, né? Chuvisco, uma gotinha aqui, outra gotinha ali, outra gota, vai pingando, né? Que tá pingando, né? São gotas. Há muitos se vêem de gotas de bênçãos, né? Gotas de bênçãos. Uma experiência aqui hoje, passa o tempo, uma outra experiência, daqui a pouco passa um tempinho mais, uma outra gota. Vai vendo experiência. Pessoas que têm várias experiências com o Senhor. Hoje é uma experiência, uma gotinha, amanhã tem outra. E o louvor diz assim, que eu vou tocando. Gotas benditas já temos, mas chuvas rogamos a Deus. Nós não queremos ver de gotas, queremos viver de chuvas de bênçãos, para regar nosso coração e para que a obra de Deus seja forte e fortalecida nos nossos corações. Quando está chuviscando, sempre tem uma dúvida, né, Rico? Qual é a dúvida que tem? Quando começa a chuviscar, qual é a dúvida? Será que vai chover? Será que vai chover ou vai parar? Aí a gente vai para o monte, aí começa a chuviscar, ó, vamos voltar para casa, vai chover, hein? Ó, não vai chover não, hein? Aí a turma já começa a recuar, não vou mais não, agora está chuviscando. Chove ou não chove? Depois nem chove às vezes, chove. Não, há pessoas vivendo de gotas, de uma experiência aqui, já teve várias experiências, mas fica sempre uma dúvida. Será que vai chover? Né, Rico? Será que vai chover? Será que ele vai se definir? Será que ele vai abraçar a obra? Ou vai parar de chover e vai embora depois? Não, ele está tendo experiências. Ele teve uma experiência de libertação, ele parou de beber, ele parou de fazer aquilo, ele parou aqui, sobe a porta ali, está chuviscando, mas vai chover? Ele vai se entregar totalmente ao Senhor? Ele vai amar essa obra? O Senhor vai ser o centro da sua vida? Ele vai cantar os altos louvores de Deus? Ele vai entrar na intimidade do poderoso de Jacó? Assim, vai chover ou não? Gotas benditas já temos, mas chuva rogamos a Deus. Agora aqueles que não estão mais vivendo de gotas, nem do orvalho, que já nasceram de novo, mas estão vivendo de chuva de bênçãos. A cada momento o Senhor está operando na nossa vida. Entramos no nosso lar, o Senhor está presente. Vamos trabalhar, a mão do Senhor está sobre nós. Estamos no trânsito, o anjo está conosco. Clamamos, o Senhor responde. Abrimos a palavra, o Senhor fala conosco, porque estamos debaixo de uma chuva de operações do Espírito Santo sobre a igreja. Essa obra não vive de gotas, essa obra não vive de chuvisco, essa obra vive de chuvas do poder de Deus, de chuvas de operação poderosa do Senhor dos Exércitos. Eu não falei daqueles, eu falei aqueles que estão caindo sobre o orvalho. A palavra, eu não sou nada, mas a palavra, porque aqueles estão no orvalho, de gotas, de chuvisco, e tem aqueles que estão secos, porque não querem se molhar, né? A pessoa começa a chover, entram debaixo das marquises, não querem se molhar. Aqueles que Deus está operando, mas eles estão debaixo das marquises do seu comodismo, das marquises da sua razão, eles não querem. Não, será que é isso mesmo? Será que essa obra é do Senhor? Então eles estão se escondendo. Mas cantamos hoje o que está escrito na palavra: eu não posso fugir do teu Espírito. Não há como. E tem aquelas pessoas até, que acho que todo mundo, né? Quando começa a chover,
vai para a janela e fica olhando. A chuva é uma coisa bonita, né? Você fica na janela olhando, que coisa bonita. O som da chuva, as águas da chuva molhando a janela, o vidro. Que coisa bonita. Há muitos que estão assim, né? Na janela, olhando. Olha, mas estão secos dentro de casa. Olha, que coisa linda. Aquele jovem era viciado, Deus o libertou. Olha, que coisa maravilhosa, aquele lá foi restaurado. Fulano era uma pessoa triste, está alegre. Eles estão contemplando a chuva de bênçãos que cai sobre a igreja, mas estão só olhando. Sai da casa do seu comodismo e entra debaixo dessa operação do Espírito Santo, e o seu coração vai ser molhado pela graça de Deus. Não fica contemplando pela janela da sua razão, pela janela das suas interrogações, pela janela das suas reservas. Não, sai. Senhor, eu quero entrar, eu quero ser molhado pela graça do Senhor. Eu quero que essa chuva de bênçãos entre no meu coração, para que a tua obra possa brotar no meu coração. Interessante que chuva tem som, né? Chuva tem som. Chuva tem som. Ela tem um som dela. Você pode estar dentro de casa, tudo fechado. Quando começa a chover, você ouve o som da chuva. Ó, está chovendo. E hoje em dia, em toda a terra se ouve o som da chuva de bênçãos que cai sobre essa obra. São o som dos testemunhos no leste europeu, em Portugal. Olha, lá Deus operou, lá fulano foi curado, o lá foi restaurado, o jovem foi liberto. É o som que o mundo está ouvindo, de uma chuva de bênçãos que está caindo sobre a obra do Espírito Santo. O mundo está ouvindo esse som. Olha, lá Deus está operando. E para nós, só resta uma coisa: dizer: Senhor, bendito é o teu nome, porque eu não estou olhando pela janela, mas no meu lar está chovendo, Senhor. Na minha empresa está chovendo, na vida do meu filho está chovendo. Eu não estou debaixo das marquises do comodismo, mas o meu coração, Senhor, está molhado pela tua graça maravilhosa. Vamos cantar esse louvor junto com o grupo, chuvas de bênçãos. Os que sabem podem cantar. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. As irmãs, as servas, Chuvas de glória a Deus. bênçãos teremos, Bendito é o Senhor. divina paz e perdão, os pecadores indignos, Uma chuva de paz, uma chuva de perdão. os céus operarão. Todos. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos Os a varões, os chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.
gostaria de contar para a igreja a experiência desse louvor, encerrando aqui. Esse louvor tem uma ligação com esta obra. Esse louvor chegou ao Brasil em 1840 e alguma coisa. Ele foi traduzido no Brasil em 1800 por um polonês. Naquela época praticamente não existia evangelho no Brasil, e o pouco que existia era duramente perseguido. E esse polonês só deu uma revelação a ele, que viesse evangelizar no Brasil, trazer o evangelho para o Brasil. Veja que é um homem movido pelo amor de Deus. Ele mudou para Portugal, ficou morando 6 meses em Portugal para aprender o português, e depois veio de navio para o Brasil. Quando estava chegando no Brasil, ele começou a cantar esse louvor: gotas benditas já temos, nas chuvas rogamos a Deus. Senhor, faz chover perdão, paz. E ele começou a orar para que o Senhor fizesse chover no Brasil, para que houvesse uma colheita farta do trabalho dele. E depois que ele cantou na janelinha do navio, ele viu a cidade do Rio de Janeiro. Era noite, as luzes, e ele começou a traduzir para o português esse louvor. E hoje essa obra é uma resposta da oração daquele servo de Deus, que Deus tem feito chover sobre o Brasil, uma chuva de bênçãos. O coro: graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Todos. Chuvas de bênçãos do céu, todas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Convido a igreja, está de pé. Descanso a alma, os violinos. Nós estamos encerrando este culto. Nós vamos ter aqui agora 1 minuto, 2 de oração particular. Hoje vamos passar um pouco do horário. É o culto especial com a turma de violinos. A igreja está alegre na presença do Senhor. Algumas pessoas que entraram aqui, o Senhor deu alguns dons, aflitas, angustiadas. Medite na letra deste louvor, encerrando este culto. Descansa. Eis o Senhor ao lado. Paciente leva, sem queixar-te a cruz. Graças a Deus. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Deixa o Senhor cuidar da sua vida. É imutável teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma. Bendito é o Senhor.
agora a Deus. Ainda calma o vento. Aleluia. Calma o vento e o mar Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Mágoas. Sem dor nem mágoas, gozarás cantando. Gozarás cantando as alegrias do celeste lá. As alegrias do celeste. Glória a Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável e incondicional de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, permaneça sobre todos vós e sobre todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém.